Olá pessoal, eu me chamo Marciano Saraiva e vou apresentar aqui o trabalho intitulado Mapeamento Intraanual do Uso e Cobertura da Terra utilizando inteligência artificial e sensoramento remoto. Este é um trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de especialização em inteligência artificial e aprendizado de máquina da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Este é o roteiro da apresentação. Para contextualizar um pouco, este trabalho possui como foco a região do oeste da Bahia, um dos polos agrícolas do Brasil que mais cresceram nos últimos anos. Este crescimento acelerado provocou muitas mudanças no uso e cobertura da terra na região, e é essencial entendermos e, de certa forma, mapearmos essas mudanças para termos um maior planejamento e gestão sustentável dos recursos naturais, para a formulação de políticas públicas, gestão dos recursos hídricos, previsão da produção agrícola, que também é muito importante, e diversas outras aplicações. Temos muitos trabalhos que fazem esse mapeamento de forma anual, ou seja, para um determinado ano safra, são mapeadas as regiões de pastagem, agricultura, vegetação natural e etc. Porém, poucos são os trabalhos que buscam fazer essa identificação intraanual, ou seja, dizer não só que uma região é de cultivo agrícola, por exemplo, mas sim dizer que até o dia tal aquela área estava como solo exposto, depois surgiu um cultivo de soja, que no dia tal foi colhida, dando lugar novamente ao solo exposto, que posteriormente virou um cultivo de milho e no final da safra virou um solo exposto novamente. Dito isso, nosso objetivo neste trabalho é desenvolver uma metodologia que permita a geração de mapas de uso e cobertura da terra para a mesorregião do extremo oeste baiano com uma periodicidade de 16 dias. Para descrever melhor o problema e a solução proposta, utilizamos a técnica dos 5 Ws. Então, respondendo às perguntas dos 5 Ws, por que fazer? Identificar as variações intraanuais do uso e cobertura da terra, como ciclos de plantio e colheita na agricultura, é essencial para um melhor planejamento e gestão sustentável dos recursos naturais, gestão dos recursos hídricos, previsão da produção agrícola e diversas outras aplicações. Quem são os envolvidos? Nós utilizamos imagens de satélites obtidas do Landsat 8, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, e dos satélites Sentinel-2A e 2B, da Agência Espacial Europeia. Como dados de referência, utilizamos polígonos anotados do LEN Dataset, que é um conjunto desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em parceria com a PUC-Rio. O que queremos fazer? Desenvolver uma metodologia que permita a geração de mapas de uso e cobertura da terra com uma periodicidade de 16 dias. Onde? Neste trabalho, focamos na mesma região do extremo oeste baiano, no estado da Bahia. E quando? Nos períodos de junho de 2017 a maio de 2018 e de outubro de 2019 a setembro de 2020, que são os períodos que correspondem aos dados de referência que temos. Para realizar este trabalho, utilizamos como dados de referência os polígonos anotados do LEN e LEN Plus Datasets, que são dois conjuntos de dados produzidos pelo INPE em parceria com a PUC-Rio, que tem, para cada polígono mapeado, a série temporal com as classes de uso e cobertura identificadas. Para as imagens de satélite, utilizamos o satélite Landsat 8 com o sensor OLE do Serviço Geológico dos Estados Unidos e os satélites Sentinel-2A e 2B com o sensor MSI da Agência Espacial Europeia. Todos esses dados foram obtidos a partir da plataforma Google Earth Engine. O primeiro passo para o tratamento dos dados foi compatibilizar as imagens adquiridas de diferentes sensores. Para isso, utilizamos um ajuste linear de histograma. Neste exemplo de série temporal de índice de vegetação em dpi, é possível vermos que os dados brutos, que são os pontos azuis para o Landsat e vermelhos para o Sentinel-2, possuem uma clara diferença entre eles.
As imagens Sentinel-2 possuem um DVI mais baixo do que as imagens Landsat 8. Com o ajuste que aplicamos, representado pela linha laranja, é possível vermos que todos os pontos, tanto os azuis quanto os vermelhos, passam a seguir a mesma linha. Outra correção importante foi a aplicação da função de distribuição da reflectância bidirecional, que é uma correção que tem por objetivo eliminar o efeito que os ângulos do Sol têm sobre as imagens capturadas. Aqui dá para vermos o efeito da correção nas bordas das imagens. Os ângulos do Sol não interferem apenas na iluminação da imagem capturada, mas também de alvos específicos dentro da imagem, alvos que possuem uma maior inclinação, uma maior declividade, como relevos, montanhas e etc. Aqui mostramos o efeito dessa correção em uma área com muito relevo com alta declividade. Como utilizamos sensores ópticos, as nuvens e sombras de nuvens podem afetar significativamente a qualidade das imagens. Por isso, uma das etapas que realizamos foi apagar as nuvens e sombras de nuvens das imagens. Mesmo com a remoção das nuvens e sombras de nuvens, ainda é possível que tenha escapado alguma borda de nuvem ou alguma marca de sombra de nuvem nas imagens. Então, para aumentarmos a consistência das séries temporais, ainda aplicamos uma média móvel de 16 dias para suavizarmos essas séries. Nos dados do LEM e LEM Plus datasets, que utilizamos como dados de referência para treinar os modelos, tínhamos algumas classes com nomes diferentes, mas que representavam o mesmo alvo. Tínhamos também algumas classes com raras observações e até classes que não representavam exatamente uma classe de uso e cobertura. Por isso, resolvemos agregar algumas classes e eliminar outras, de forma a criar uma legenda padronizada com 13 classes de uso e cobertura da Terra que utilizamos neste trabalho. Depois de todas as correções e ajustes, geramos cerca de 80 mil séries temporais com 4 features associadas às classes de uso e cobertura da Terra a cada 16 dias. Com essas séries temporais geradas, o próximo passo foi realizar algumas análises para entendermos melhor os dados que tínhamos para treinar os modelos. A primeira análise foi verificarmos a proporção da ocorrência das classes em todo o conjunto de dados. Aqui é possível vermos um sério desbalanceamento entre as classes. Também vimos o comportamento que as features possuem dependendo da classe de uso e cobertura. Uma análise também muito importante que fizemos foi verificar dados discrepantes em cada uma das classes. Verificamos que muitos desses valores discrepantes eram realmente problemas nas transições entre as classes, por exemplo, na transição de solo exposto para soja e de soja para solo exposto. Por isso, decidimos eliminar esses dados discrepantes de todas as classes. Após eliminar os dados discrepantes, avaliamos a capacidade de cada feature de separar cada uma das classes. Por exemplo, aqui podemos ver que as classes de soja em amarelo e solo exposto em cinza são duas classes em que não há muita sobreposição entre elas, ou seja, fáceis de separar. Porém, soja e milho e soja e algodão, a sobreposição já é maior e possivelmente será mais difícil para os modelos separarem essas pares de classes. Antes de iniciarmos o treinamento dos modelos, construímos os nossos conjuntos de treinamento, validação e teste. Os conjuntos de treinamento e validação foram utilizados durante o treinamento dos modelos e o conjunto de teste foi utilizado para análise de acurácia dos modelos. Para testarmos a classificação, utilizamos dois modelos baseados em Random Forest. Um utilizando Random Forest simples, sem balanceamento das classes, e outro utilizando Random Forest com balanceamento das classes. Além dos dois modelos baseados em Random Forest, utilizamos também um modelo baseado em redes neurais recorrentes, do tipo LSTM. Este último modelo utiliza o contexto de toda a série temporal, diferente dos baseados em Random Forest, para gerar uma classificação. E também a saída desse modelo já é a série temporal com todas as classes mapeadas ao longo do tempo.
Esse daqui é o resultado da análise de acurácia para os dois modelos baseados em Random Forest. Aqui eu destaquei a acurácia do produtor, que significa de tudo aquilo que o modelo deveria mapear, quantos por cento ele efetivamente mapeou. Por exemplo, para a soja, o primeiro modelo, que é o Random Forest sem balanceamento, conseguiu mapear 80% de toda a soja. Já o segundo modelo, o Random Forest com balanceamento das classes, conseguiu mapear apenas 68% das áreas, indicando que neste caso o balanceamento acabou prejudicando essa classe na acurácia do produtor. Já aqui na acurácia do usuário, que significa de tudo aquilo que o modelo mapeou, quantos por cento estão corretos? No exemplo aqui da soja, o primeiro modelo teve uma acurácia do usuário de 82%, que significa que de todas as áreas que o modelo mapeou como soja, 82% são realmente soja, já o restante são outras classes, ou seja, erro de inclusão. No segundo modelo, esse valor subiu para 96%, ou seja, 96% daquilo que o modelo mapeou como soja são realmente soja. Isso indica que o balanceamento para essa classe foi benéfica para a acurácia do usuário. Quando calculamos o F1 score médio para todas as classes, temos 38% para o primeiro modelo e 36% para o segundo modelo. Então aqui o balanceamento das classes melhorou o resultado da acurácia do produtor para algumas classes menos representativas, mas piorou o resultado para algumas classes mais representativas. O que no final, se calcularmos o F1 score médio dos dois modelos, faz com que o Random Forest sem o balanceamento das classes atinja um resultado levemente melhor do que o Random Forest com o balanceamento das classes. No resultado com o modelo baseado em LSTM, que utiliza todo o contexto da série temporal para a classificação, já alcançamos resultados muito melhores. Boa parte das classes atingiram F1 score acima de 80%, e as classes importantes como soja, algodão e vegetação natural atingiram F1 score acima de 90%. As classes que atingiram F1 score mais baixa são o sorgo e milhete, que tiveram muita confusão entre si, até por se parecerem muito espectralmente numa imagem de satélite, e a pastagem de grama, que também se parece muito espectralmente. No geral, o modelo baseado em LSTM atingiu um F-score médio de 79%, excelente resultado para a quantidade de classes mapeadas. Aqui eu mostro o resultado do mapeamento utilizando o modelo baseado em LSTM para um recorte da região oeste da Bahia na safra 2020-2021. O modelo foi treinado nas safras, lembrando que o modelo foi treinado nas safras 18, 19, 19 e 20, e aqui eu mostro o resultado da classificação de uma safra mais atual. Aqui podemos ver o momento em que os talhões agrícolas estão como solo exposto na entre-safra, depois viram soja na primeira safra, em seguida os talhões de soja são colhidos, voltando a ser solo exposto, e em seguida alguns viram milho e alguns viram algodão ou milhete, numa segunda safra, que por último são colhidos e viram novamente solo exposto. Como conclusões deste trabalho, temos uma metodologia que permite a geração de mapa de uso e cobertura da terra para a mesorregião do extremo oeste baiano, com uma periodicidade de 16 dias. O mapeamento foi feito para 13 classes de uso e cobertura e atingiu um F1 score médio de 79%. A abordagem desenvolvida pode ser usada para mapear grandes áreas de uma forma relativamente rápida e a um custo relativamente baixo, comparado a abordagens por interpretação visual, por exemplo. Isso desde que o modelo seja retreinado com mais amostras coletadas na região de interesse. Todos os códigos, documentos e vídeos estão disponíveis no repositório do projeto no GitHub. Estas são as referências utilizadas nesta apresentação e obrigado a todos pela atenção.